aluno da mediação, chegou aquele momento que a gente estava esperando, né? Agora, parem tudo que vocês estejam fazendo, porque eu quero atenção total para mim. Porque nós iremos começar a revisão para a avaliação de vocês. Nós iremos fazer a nossa primeira avaliação de história. Então, de tudo que nós estudamos, nós selecionamos algumas aulas. Dentro dessas aulas eu irei fazer a avaliação de vocês, tá bom? E essas aulas eu irei fazer a revisão agora neste momento. Então é importantíssimo, porque existem dicas que o professor vai dar ali durante a revisão que possa estar lá na avaliação de vocês. Prestem atenção na revisão que nós vamos fazer agora. Na tela de vocês, porque nós estamos na aula de número 12.1, que é justamente sobre a revisão geral da unidade 1. Quais são os assuntos, professor, que nós iremos falar nessa aula 12? Eu separei as aulas, que são as aulas Os Primeiros Povos da América, a Pré-História Brasileira, os Hebreus, os Fenícios e os Persas, o Império Egípcio, a Grécia Antiga, a herança cultural grega e aquela nossa última aula, penúltima aula, que foi a Roma Antiga, que o professor Lourdes trabalhou com vocês, ok? Então, esses são alguns temas que irão ser feitos na revisão de hoje. E a gente começa pelos primeiros povos da América. Quem foram os primeiros povos da América? Essa ocupação da América, as prováveis rotas do ser humano para a América, as novas descobertas arqueológicas na América. O que temos de novo? A teoria transoceânica. Que aí eu já começo aqui com o slide. Esse slide ele é importantíssimo de nós observarmos, porque nós temos... Quais são as rotas, as prováveis rotas para a América? Nós temos duas, né? Uma pelo Estreito de Bering e outra as rotas transoceânicas, que seriam as rotas do homem ter chegado na América pelo Oceano Pacífico. Os arqueólogos perceberam que a única espécie humana que existiu na América foi do Homo sapiens. Outra espécie de Homo, os Neandertal, os Erectus, eles não viveram aqui na América, só o Homo sapiens. Há muita dúvida sobre a origem dos primeiros habitantes da América. Quais são as dúvidas? O homem moderno migrou para a América depois de ter se desenvolvido na África, na Ásia e na Europa. Isso, ok, né? Então ele vem aqui, desenvolve na África, depois desenvolve na Ásia, desenvolve na Europa e começa o processo de migração. Agora, até aí tudo bem. Mas e aí, quais são as rotas que ele utilizou? Uma nós temos o Estreito de Bering. E outra nós temos a teoria transoceânica. Essas duas diferenças aqui dessa migração para a América. Uma vindo pelo Estreito de Bering, teria chegado na América do Norte, e outra seria a transoceânica muito antes do Estreito de Bering. E fica nessa dúvida, os arqueólogos tentam provar até hoje essas possíveis rotas deste homem para a América. Na pré-história brasileira, nós temos os sítios arqueológicos que são achados no Brasil, nós temos grandes principais sítios arqueológicos, como o Boqueirão da Pedra Furada, a Terra Preta, nós temos o Santa Helena, nós temos Lapa Vermelha, nós temos também os Sambaquis, alguns sítios arqueológicos dentro do Brasil. A Luzia, que foi achada aqui no Brasil, é o mais antigo fóssil da América. A Luzia, que foi reconstituída, e a Luzia ela nos mostrou uma característica única, a característica negroide. Nós estudamos o que foram os sambaquis e a ocupação da Amazônia também. Então, aqui são alguns sítios arqueológicos. Os principais sítios arqueológicos do Brasil. Nós temos a Terra Preta na Amazônia, que mostra aí a colonização, a ocupação da Amazônia, a pré-história da ocupação da Amazônia. O Boqueirão da Pedra Furada lá no Piauí. Nós temos a pesquisadora Nia Guidon lá no Piauí, que foi homenageada no Boqueirão da Pedra Furada. Lá foi achada uma fogueira que data entre 50 a 100 mil anos atrás. Se for comprovado que é uma fogueira humana, isso muda toda a perspectiva de ocupação da América. Nós temos Santa Helena, no Mato Grosso do Sul, possui datação de 23 mil anos antes da presente data. Nós temos Lapa Vermelha, justamente lá em Lapa Vermelha que foi achado Luzia, o primeiro fóssil do Brasil.
E nós temos no sul do país e no litoral brasileiro, nós temos os sambaquis. Isso são os principais sítios arqueológicos do Brasil. E falando de Luzia, nós temos aí o Walter Neves, ele nos traz uma reconstituição de Luzia. A Luzia ela foi achada lá em Lagoa Santa, lá em Minas Gerais. Ali vai ser encontrado o crânio dela, que é o mais antigo fóssil encontrado, e ele data de torno de 11.500 anos, além de machados de pedra. E isso, gente, esse achado ele é intrigante, por quê? Porque a Luzia, ao ser reconstituída, foi visto que ela tinha característica negroide. Então, o processo de migração da Luzia. Tá? Esse processo de migração da Luzia, esse processo de migração dela aqui é uma outra característica que nós temos aí. Os hebreus, fenícios e os persas. Outro assunto que nós trabalhamos na nossa aula. Agora vamos sair da pré-história, vamos entrar na antiguidade. Vimos os hebreus, vimos a vocação marítima e comercial dos fenícios grandes comerciantes, vão fazer comércio com os hebreus, vão fazer comércio com os persas. Vimos o Império Persa, vimos um grande império do Oriente se formando aqui. Os hebreus, uma das características do povo hebreu, que a gente conhece muito por causa da Bíblia, a migração, ele tem uma característica de perseguição, fuga, luta, cativeiros, dispersão, fazem parte dessa história dos hebreus. Os hebreus aí que vão caracterizar dois povos que hoje estão brigando, os judeus e os islâmicos, todos eles vêm, e os cristãos também, são descendentes desse povo hebreu. Os hebreus não constituíram um império, não tiveram um império unificado, império grandioso, mas eles desenvolveram uma das principais características para a nossa sociedade, que foi o monoteísmo, a crença em Javé, a Jeová, ou o nome que queira dar a Deus. Mas o monoteísmo foi desenvolvido por esse povo. Os 12 filhos de Jacó dão origem às 12 tribos, formando o povo hebreu. Olha aí o povo hebreu, gente. O povo hebreu aí é a vocação marítima e comercial dos fenícios. Agora, os fenícios eram grandes comerciantes. Povo do mar, cara, navegavam, acredita-se que os fenícios chegaram até aqui às Américas muito antes dos portugueses. Eles não possuíam terra fértil para a agricultura, então eles se dedicavam ao comércio e à navegação, esse povo fenício. A expansão dos fenícios fez com que grande parte do alfabeto passasse a ser utilizado em outros cantos do mundo. A primeira expressão do uso extensivo dessa arte por parte de uma sociedade. E aí nós vemos os persas. A expansão dos persas somente foi possível graças ao empreendedorismo do imperador, dos imperadores que tiveram o seu poder. Aí destaca-se alguns imperadores persas aí. Este povo dedicou-se muito ao comércio, fazendo dessa atividade sua principal fonte econômica, os persas. A região, os persas eram dualistas, tinham o nome de Zoratrismo e Mandeísmo, que era a religião persa, criado em homenagem a Zoroastro ou Zaratustra, o profeta e líder espiritual criador da religião dos persas. O Império Persa foi grandioso, conquistou grandes terras aí. Depois nós entramos com os egípcios. Quem eram os egípcios? Qual é a importância dos egípcios? A civilização egípcia, a importância do rio Nilo, a sociedade egípcia, os hieróglifos, a escrita egípcia e a religião egípcia. Aí nós temos aí a civilização egípcia. Foi uma das mais importantes civilizações que se desenvolveram na região do Crescente Fértil. Formou-se a partir da mistura de diversos povos, entre eles os amíticos, os semitas e os núbios, que surgiram no período paleolítico. Por volta de 4.000 a.C., o antigo núcleo deram lugar a pequenas unidades políticas que eram os nomos, e o governante era chamado de nomarcas. Olha, não é monarca não, tá? É nomarcas que eles eram chamados. E aí eles têm uma relação direta com o Rio Nilo.
E o Rio Nilo tem uma importância muito grande. O Rio Nilo que nasce ali na África, lembrando que o Egito fica na África, tá? Formando a partir da confluência de 3 rios, o Nilo Branco, o Nilo Azul e o rio Atibara. 3 rios que formam o Rio Nilo. Heródoto, o historiador grego, ele diz que é considerado o pai da história, ele dizia que o Egito era uma dádiva do Nilo, ou seja, o Egito só existia porque o Nilo existia, senão não seria possível o Egito existir. A importância desse rio para o crescimento e consolidação dos egípcios enquanto sociedade imperial. E eles tiveram uma escrita chamada hieróglifos, já usava os hieróglifos como escrita, ou seja, é um dos registros mais antigos da história das civilizações. Enquanto nós temos lá os sumérios com a escrita cuneiforme, nós temos os egípcios aqui com os hieróglifos. Esse tipo de escrita tem um papel monumental e religioso. Enfeitava túmulos, lápides, paredes de palácio. Apenas os sacerdotes e membros da nobreza e alto cargo, os escribas, conheciam a arte de ler e escrever os sinais sagrados que eram os hieróglifos. Aí a gente vai para a Grécia Antiga. Vamos fazer essa viagem para a Grécia Antiga. Embarque nessa jornada, alunos, porque na Grécia Antiga nós temos a organização da sociedade grega, a geografia grega, o conceito de grego de beleza, a característica grega, o período grego aqui, assuntos que nós estudamos com vocês. Então, os cidadãos, os eupátridas, a organização da sociedade. De um lado nós temos os cidadãos, que eram somente eles que possuíam os direitos políticos para participar da democracia. O nome deles eram chamados de eupátridas. Os metecos, que eram os estrangeiros que habitavam Atenas, não podiam ter terra, estavam metecos, só podiam participar do comércio. Os escravos formavam a grande maioria da população. Olha uma sociedade escravocrata, assim mesmo como nós vamos ver que o Império Romano também era escravocrata. Possuíam escravos. Característica da sociedade: a democracia surge lá, a língua deles, o teatro, a ciência, os Jogos Olímpicos, a arte, a literatura, a filosofia e a história também, com Heródoto, o historiador grego lá. O período grego aí nós temos o período micênico ou homérico, que vai do século XV ao século VIII a.C., o período arcaico, que vai do século VIII ao século VI a.C., o período clássico, que vai do século VI ao século IV a.C., e o período helenístico, que vai do século IV ao século I a.C., essa miscigenação de culturas com o Oriente e com o Ocidente. A herança cultural grega, a filosofia e a ciência, a arte, a religião, a mitologia, a interação da cultura com o Oriente, essa herança cultural grega, ela perdura até hoje dentro da nossa sociedade. Você nós falamos de filosofia e de ciência, até hoje nós utilizamos a filosofia grega. E o pai da filosofia é Sócrates. Até hoje a gente estuda Sócrates, Platão, Aristóteles. E lá em Atenas vai ser o palco desse desenvolvimento filosófico. A matemática com Euclides e Arquimedes é outra característica dessa sociedade deixada como herança cultural. A astronomia, eles estudavam os astros. Destacam-se Aristarco e Hiparco na tentativa de medir o diâmetro da Terra, a distância de nossos planetas, Sol e a Lua. É eles que começam a estudar o heliocentrismo dentro de uma sociedade que era terraplanista. A sociedade grega era terraplanista, sabia? Elas achavam que a Terra era o centro do universo. O geocentrismo, ele defendia o geocentrismo. Aí eles vêm com a ideia heliocêntrica. Na arte, meu Deus, os gregos na arte, eles retratam o corpo humano. Tá? Os gregos eram apaixonados pelo teatro. As peças eram apresentadas em anfiteatro ao ar livre e as pessoas usavam máscara para apresentar. Uma das formas de se estudar a arte grega e dá por meio do formato das colunas, que definiu o estilo de cada uma delas. De onde era essa coluna aí? Cada característica, lá na aula eu coloquei para vocês a aula que vocês estudaram sobre a característica de cada coluna dessa daí. E aí a gente entra, é claro, em Roma Antiga. A Roma, a organização da sociedade romana, as leis romanas, a república em Roma, o império romano.
Essa aula aqui, lembro quando o professor Luizmar trabalhou lá com vocês, a organização da sociedade romana, o nascimento de Roma está ligado diretamente à tribo dos italiotas, dos sabinos e dos latinos, que se instalaram na região do Lácio. Aí funda-se Roma. Roma foi fundada em 753 a.C., por três povos que se encontravam na época, que eram os italiotas, os gregos que estavam ali e os etruscos. Três povos que estavam ali que vão formar Roma, certo? Roma Antiga aí, a chamada Roma Antiga. Foram os etruscos que instituíram a primeira forma de governo em Roma. A primeira forma de governo em Roma era a monarquia. Tinha-se um rei. Aí a divisão da monarquia. Na divisão da monarquia nós tínhamos os patrícios, que eram cidadãos romanos com poder econômico, os clientes, que ligavam-se a uma família de patrício, os plebeus, que eram homens livres, sem direitos políticos, e, claro, a base da sociedade romana era uma base escravocrata. Eles tinham os escravos, recrutados entre os derrotados de guerra, sem nenhum direito político. Aí nós entramos nas leis romanas. As leis romanas, o Colégio dos 10 Magistrados, decêmviros, foi encarregado de codificar as leis romanas. Lembrando que o direito romano é estudado até hoje nas escolas de direito. A lei das 12 tábuas, leis Canuleia, lei Licínia, são leis romanas. Lei Algunia, lei Hortência, base da lei romana, que está lá na aula de vocês, a característica de cada uma dessas leis. E a República Romana? A República Romana, ela se forma, agora nós saímos da monarquia e entramos no processo de república, o período em que Roma desenvolveu suas instituições sociais e econômicas e expandiu seu território. Em 509 a.C. foi instaurada a república, ocorrendo grandes lutas sociais, sendo um progresso de expansão que consolidou o modo de produção escravista. Lembrando, nós temos a monarquia, veio a república e depois veio o Império Romano, porque em 494 a.C., Roma, revolta do Monte Sagrado, a plebe passou a ter direito de eleger o tributo de plebe, o qual tinha um poder de veto sobre as ações. Percebam vocês, democracia na Grécia Antiga, república na Roma Antiga. Mas Roma, meus queridos alunos, não era só monarquia ou república. A parte que mais nós conhecemos de Roma é o Império Romano, muito caracterizado em filmes e tudo. E o Império Romano, nós temos aí, é consolidada a maior civilização da história ocidental. Durou 5 séculos e começou em 27 a.C. e terminou em 476 d.C., com a queda do Império Romano do Ocidente. O Império Romano começou com Otaviano Augusto e terminou com Constantino XI. O senador servia para apoiar o poder político do imperador. O Império sucedeu à República Romana. Roma, que era uma cidade-estado, passou a ser governada pelo imperador. E com isso se formou-se o grande Império Romano. E alunos, essas foram as aulas que eu separei para vocês. Separei para vocês, é claro que vocês estudaram os slides, estudaram a atividade, estudaram os textos complementares dessas aulas, porque a avaliação de vocês vão ser em cima dessas aulas. Então, não coloquei todas as aulas, mas coloquei as principais para este momento, para vocês avaliarem este momento, a aula de vocês. Eu espero que vocês tenham uma boa prova. Quem não conseguir alcançar essa média, nós teremos o processo de recuperação, mas eu espero que vocês continuem a viajar nessa história conosco. É o momento de vocês saberem o que eu aprendi, aonde fiquei a dúvida. Faça a prova com tranquilidade, que qualquer coisa, o professor Beto estará aqui com vocês para tirar a dúvida de vocês, tá bom? Até a nossa próxima viagem na unidade 2. Até lá!